Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer uma aula de matemática sobre ângulos. Então, para começar, a gente vai ver a definição de ângulo, que é a união de duas semirretas com a mesma origem. E aí, essas duas semirretas, elas vão se unir em um ponto, e esse ponto é chamado de vértice do ângulo. Então, a gente vai ter aqui os elementos de um ângulo, e um desses elementos é o vértice. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem duas semirretas formando esse ângulo alfa. Esse ângulo alfa ele está sendo formado pela semirreta OB e pela semirreta OA. Esse ponto de encontro das semirretas é o chamado vértice. E o ângulo, ele pode ser representado por uma letra grega, igual aqui a gente tem o alfa, ou ele também pode ser representado a partir da união dos vértices, ou seja, dos vértices não, dos pontos que formam esse ângulo. Então, nesse caso aqui, o ângulo alfa, ele está sendo formado pelos pontos B, O e A. Então, ele pode ser representado como B, O, A, e aí a gente coloca um chapéuzinho no vértice. Ele também pode ser representado como A, O, B, ou apenas pelo vértice. Então, ó com o chapéuzinho. Então, sempre colocar o chapéuzinho no vértice desse ângulo, certo? A bissetriz de um ângulo vai ser uma semirreta que vai passar dividindo esse ângulo ao meio. Então, vai dividir um ângulo em duas partes iguais. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o ângulo AOC, certo? Então, esse ângulo aqui, ó, AOC. Esse ângulo está sendo formado pela semirreta AO e pela semirreta OC ou CO. E aí, esse ângulo ele foi dividido ao meio por essa semirreta B. Essa semirreta B, que está sendo indicada aqui como a bissetriz, dividiu esse ângulo ao meio. Então, vamos supor que esse ângulo aqui fosse um ângulo de 50 graus. Dessa maneira, fica 25 graus para um lado e 25 graus para o outro. Aqui dá para a gente descobrir o valor desconhecido, que é o valor de x, se a questão afirmar para a gente que essa semirreta C é a bissetriz do ângulo AOB. Porque aqui ó, a gente tem um ângulo AOB, certo? E aí, se a questão te afirmar que essa semirreta C é a bissetriz do ângulo AOB, a gente vai poder descobrir o valor do x, porque a bissetriz divide o ângulo ao meio, então vai dividir ele em duas partes com a mesma medida. Logo, a gente vai ter ó, que 3x menos 10, que é a medida dessa parte, desse ângulo aqui, é igual a 2x mais 5. Aí a gente resolve a equação do primeiro grau e vai chegar que x é igual a 15 graus, certo? Se x é 15 graus, aqui vai valer 35 e do outro lado também 35. Então, inicialmente, a gente tinha o ângulo AOB valendo 70 graus, e aí ele foi dividido ao meio pela bissetriz, que é essa semirreta C, e aí ele passou, cada bissetriz, né, vai valer, então a bissetriz ali, ó, AOC é igual a bissetriz, igual o ângulo AOC é igual o ângulo BOC, e ambos valem 35 graus, certo? Agora aqui a gente vai ter a classificação dos ângulos, que a gente tem contato desde novinho, então é bem tranquilo. O ângulo agudo é aquele ângulo que é menor que 90 graus. Então, só usar o 90 graus de referência, o 90 graus é o ângulo reto, então é isso aqui, ó. O ângulo reto é o ângulo de 90 graus, o ângulo agudo ele está fechando, então é menor que 90 graus, e o ângulo obtuso está abrindo, maior que 90 graus, certo? Então aqui, ó, ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso. O ângulo raso é o ângulo de 180 graus. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem um ângulo raso. E o ângulo giro ou ângulo de uma volta pode ser nomeado de várias maneiras, mas é a volta completa, né? Então, 360 graus, certo?
Agora, aqui a gente tem que um par de ângulos, eles podem ser complementares, suplementares ou replementares. O que são ângulos complementares? Os ângulos complementares são aqueles que a soma dos dois vai dar 90 graus. Então, por exemplo, se eu pego o ângulo de 40 graus, o complemento do 40 graus é os 50 graus. Então, o complemento de 40 graus é 50 graus, porque na hora que eu somo 40 graus com 50 graus, eu chego em 90 graus. Então, eles são complementares. Então, igual aqui, ó, a gente tem o ângulo A e o ângulo B. Se o ângulo A valer 50, o ângulo B tem que valer 40, porque eles são complementares. Os ângulos suplementares é a mesma lógica, só que a soma entre dois ângulos suplementares vai dar 180 graus. Então, aqui, ó, eu vou ter, vamos supor, um ângulo de 130 graus. O ângulo A vai valer 130 graus e o ângulo B vai valer 50 graus. A soma dos dois, 180 graus, então eles são suplementares. E os replementares é a mesma coisa, só que a soma vai dar 360 graus. Então, aqui, ó, vamos supor que esse ângulo aqui de cima vale 160 graus e o de baixo 200 graus. Somando os dois, 360, então eles são replementares, certo? Agora, aqui tem ainda uma outra classificação dessa posição. Aqui vai levar em consideração a posição entre dois ângulos. A gente tem ângulos que são consecutivos e ângulos que são adjacentes. Os ângulos consecutivos são aqueles que têm um vértice e um lado em comum. Então, a gente vai chamar dois ângulos consecutivos quando eles tiverem o mesmo vértice e um lado em comum. Então, vou pegar aqui pares de ângulos consecutivos para vocês conseguirem enxergar, ó. Se eu pegar aqui o ângulo AOC, diminuir isso aqui, o ângulo AOC, e o ângulo COB, esses dois ângulos, ó, o de azul e o de amarelo, eles vão ter um vértice comum, o vértice O, e um lado comum. O lado C pertence a esses dois ângulos. Então, esse ângulo aqui, ó, que é o AOC e o ângulo COB, eles são ângulos consecutivos, porque tem um vértice e um lado aqui no meio em comum. Outro exemplo de par de ângulos consecutivos, a gente tem o AOC, esse aqui, e o AOB, que é esse grandão aqui, ó. Então, AOC e AOB. E aí, eles vão ser consecutivos porque tem um vértice em comum e um lado em comum. Nesse caso, o lado em comum é o lado A, certo? Então, sempre que dois ângulos tiverem um vértice em comum e um lado em comum, eles vão ser ângulos consecutivos. Os ângulos adjacentes é um tipo de ângulo consecutivo. Só que esses ângulos adjacentes, eles vão ter um lado e um vértice em comum, só que eles não podem ter parte interna em comum. Olha a diferença, ó. Os ângulos AOC e os ângulos COB, eles são consecutivos e adjacentes, porque eles vão ter um vértice e um lado em comum, então consecutivos, e adjacentes porque não tem parte interna em comum. Agora, o ângulo AOC, que é esse aqui de azul, que eu coloquei de vermelho agora. O AOC e o AOB, eles têm parte interna em comum. Ó. Essa parte aqui de amarelo, ela pertence aos dois ângulos, tanto ao AOC quanto ao AOB. Então, eles não são adjacentes, porque os adjacentes não podem ter uma parte interna em comum, igual tem o AOC e o AOB, certo?
Agora aqui a gente vai ver os submúltiplos do grau, porque a forma mais comum de se dar a medida de ângulos é em graus. Só que a gente também pode colocar os ângulos em minutos e em segundos, que são submúltiplos do grau. E aí, para a gente transformar de grau para minuto, é só a gente multiplicar por 60 e de minuto por segundo, e de minuto para segundo a mesma coisa, porque a gente tem que 1 grau é igual a 60 minutos e 1 minuto a gente representa por um risquinho e o segundo por 2 risquinhos. 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, de grau para minuto multiplica por 60, de minuto para segundo multiplica por 60. E ao contrário, divide por 60, porque 1 grau é 60 minutos e 1 minuto é 60 segundos. E aí, porque o que acontece? Eu não posso falar que um ângulo, ele mede, então vamos supor esse ângulo aqui, ó. Eu pego e falo que esse ângulo aqui, ele mede 50,5 graus. Não existe 50,5 graus. Aqui seria 50 graus e 30 minutos. Eu não posso colocar número com vírgula para indicar grau. Se não for um número inteiro nesses graus, eu vou ter que colocar os submúltiplos, minutos e segundos, certo? Poderia ser 50 graus, 30 minutos e 15 segundos, certo? Então, nunca pode representar, por exemplo, que 1 grau mede, sei lá, 150,6. Tem sempre que transformar em grau, minuto e segundo. Espero que tenha dado para entender. E agora aqui a gente tem algumas operações com os submúltiplos do grau. Então, vamos fazer aqui a primeira, ó. A gente está somando dois valores e depois a gente vai subtrair o terceiro. Então vamos lá, ó. Sempre para eu somar grau, minuto e segundo, eu vou colocar grau embaixo de grau, minuto embaixo de minuto e segundo embaixo de segundo. Então vai ficar aqui, ó, 37 graus, 27 minutos e 39 segundos, mais 22 graus, 31 minutos e 21 segundos. Para somar, segundo com segundo, minuto com minuto e grau com grau. Então, 9 mais 1, 10, sobe 1, com 60 segundos. Aqui a gente vai ficar 58 minutos e aqui vai ficar 59 graus. Aí o que que acontece? Sempre que o submúltiplo passar de 60, a gente tem que transferir para o múltiplo. Então, igual aqui a gente tem 60 segundos, eu sei que 60 segundos é a mesma coisa que 1 minuto. Então, eu posso passar esse 1 minuto para cá, ó. Aí o valor final aqui ficaria 59 graus e 59 minutos, certo? Agora eu vou subtrair desse resultado 19 graus, 48 minutos, tinha colocado 2 risquinhos ali, e 53 segundos. Só que agora aqui tem um problema, ó, a gente tem 0 graus. Aí, e 0 graus não, 0 segundos. Então a gente tem que pedir emprestado para o minuto. O minuto vai ficar valendo 58 e aí eu tirei 1 minuto. Esse 1 minuto vem para os segundos como 60, porque 1 minuto é a mesma coisa que 60 segundos. Então, o que vai ficar 60 menos 53 vai sobrar 7 segundos. 58 tira 48, vai sobrar 10 minutos. E 59 tira 19, vai sobrar 40 graus. Então, o resultado final daquela primeira operação é 40 graus, 10 minutos. Eu tô colocando 2 risquinhos nos minutos aqui. 40 graus, 10 minutos e 7 segundos. Agora aqui a gente tem uma multiplicação. É a mesma coisa, não vai mudar nada. Então, vou pagar essa daqui. E agora a gente vai fazer essa multiplicação. É 5 vezes 29 graus, 19 minutos e 23 segundos. Vai fazer a multiplicação normal. Aí a gente começa pelos segundos, ó. 5 vezes 23 vai dar, ó, 5 vezes 3, 15, sobe 1, 5 vezes 2, 10, mais 1, 11.
Então, vai dar 115 segundos. 5 vezes 19 vai ficar, ó, 5 vezes 9, 45. Sobre 4. 5 vezes 1, 5. Mais 4, 9. Vai fazendo por partes. Não tenta fazer tudo de uma vez e já ir mudando de submúltiplo para múltiplo para não confundir. Agora, 5 vezes 29. A gente vai ter 5 vezes 9, 45, sobe 4. 5 vezes 2, 10, mais 4, 14. Então, ficou aqui 145 graus. Agora, tá vendo que tanto o segundo quanto o minuto tá passando de 60? Então, a gente vai ter que fazer a conversão. Aqui, ó, a gente tem 115 segundos. 115 segundos, passa, 1 minuto é 60 segundos. Então, dá para eu trazer para cá, dá para eu tirar 60 aqui, ó. Dá para eu tirar 1 minuto aqui. Vai sobrar aqui 55 segundos e esse 60 vem para cá como 1 minuto. Então, vai ficar 96 minutos. E aqui, 145 graus. Só que agora aqui, o minuto também está passando de 60. Então, dá para eu tirar 60 aqui, que vai vir para cá como 1 grau. Então, no final aqui vai ficar 55 segundos, vai sobrar 36 minutos e 146 graus, certo? E por último, a gente vai ter ali uma última operação, que é 49 graus e 29 e 49 graus e 26 minutos dividido por 4. Então, mesma coisa, a gente vai começar aqui dividindo o grau. 49 dividido por 4, se quiser fazer por partes, não tem problema não. Pega o 4 primeiro, 1 vezes 4, 4, sobrou 0. Aí desce o 9, 2 vezes 4, 8, sobra 1. Então, aqui não dá mais, ó, sobrou 1 grau. Aí aqui a gente lembra que para indicar múltiplo e submúltiplo, múltiplo não, submúltiplos de grau, a gente não pode usar número quebrado, não existe 12,5 graus. Então, aqui esse 1 grau que sobrou, ele vai ter que vir aqui, ó, para o minuto, certo? Então, na hora que sobra o grau, eu não consigo mais dividir o grau, sobrou ali, eu acabo, ó, então aqui já deu 12 graus, e agora eu vou dividir o minuto. Deixa eu aproximar aqui, tá muito longe, agora que eu vi. Então, esse 1 grau vem para cá como 60 minutos, porque 1 grau é 60 minutos. Então, vou ficar aqui com um total de 86 minutos. Agora, eu vou dividir esse 86 por 4. Então, eu peguei os minutos que eu já tinha, mais esse 1 grau que sobrou. Aí, vai ficar, ó, 8 por 4 é 2. Vai sobrar aqui 6. 1 vezes 4 vai dar 4 e vai sobrar 2. Sobrou 2 minutos. 2 não divide por 4. Na hora que sobra minuto, eu vou ter que transferir para o próximo submúltiplo, que é segundos. Lembra que para transformar de minuto para segundo é só multiplicar por 60. Então, 2 vezes 60, 120 segundos. Agora, divide o 120 por 4. Então, vai ficar 12 por 4. Aí que já tinha acabado de minuto, né? 12 por 4 é 3. Desce o zero e passa ele para cá. Então, o resultado final aqui, ó, foi 12 graus, 21 minutos e 30 segundos. Então, toma cuidado com a divisão, porque na hora que sobra em uma unidade, a gente tem que passar para a próxima, tem que passar para o seu submúltiplo. Não pode deixar número com vírgula, certo? Então, foi isso, gente. Eu espero que tenha dado para entender, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e até a próxima.